Oi, gente. E aí? Tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa primeira live do mês de março para contemplar o Março Amarelo, né? O mês de conscientização da doença renal crônica e também da prevenção da doença renal crônica em cães e gatos. É um mês que a gente dedica para esse fim. E hoje, nossa live, nós vamos ter a honra de ter a doutora Cíntia Martorelli, professora especializada em nefrologia, e vai abrilhantar aí a gente com discussão sobre a doença renal crônica. Nós vamos falar um pouquinho como que está a doença renal crônica. Hoje o professor Júlio ele não vai conseguir participar por questões de logística. Oi, Lu, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Oi, Cíntia. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, muito obrigado, Cíntia, por estar aqui junto com a gente. Cíntia é uma parceira, está sempre envolvida com os trabalhos aí do CBNuv e sabe muito de nefrologia, doença renal crônica, hipertensão, né? A aula dela é famosíssima de hipertensão, é bem legal. Vou abrir, né, o nosso bate-papo aqui. E aí, Luciano, você vai me ajudando aí com a nossa ilustre convidada. Cíntia, eu falei para o pessoal que a gente está num momento aí, né, um mês dedicado à conscientização e prevenção da doença renal crônica nos animais. Bate junto com o que a medicina também faz, né? E queria saber como que está o trabalho de vocês, né? O que vocês estão desenvolvendo relacionado à doença renal crônica de cães e gatos. Sim. Legal, Hugo. Esse mês realmente é super importante a gente falar disso, não que os outros não sejam, né? Mas é legal a gente ressaltar a importância do diagnóstico precoce. Junto à subcomissão de doença renal crônica, é bacana a gente juntar esses assuntos, porque um dos trabalhos que a gente iniciou seria a realização de fichas de atendimento para que o Brasil inteiro tivesse uma padronização de atendimento, para que a gente não deixasse passar realmente batido, né, esse diagnóstico e quando a gente fosse atender esse animal já fosse um momento muito tardio. Então, esse é um dos grandes objetivos, para que todo mundo entenda sobre doença renal crônica e todo mundo faça o diagnóstico o quanto antes, né? Já que a gente sabe que dessa maneira a gente tem mais oportunidades terapêuticas do que quando a gente atende esse animal numa fase mais tardia, né? Então, essa conscientização é super importante. Esse mês a gente aproveita para ressaltar, né? Eu até acho bacana a gente compartilhar com vocês um resultado que a gente obteve durante o ano passado, justamente com esse intuito de fazer diagnóstico precoce. A gente separou vários animais, né? Animais de tutores mesmo, que eram animais assintomáticos, que não tinham nenhum histórico, nenhum conhecimento prévio de doença renal. E todos os animais assintomáticos, é muito curioso, porém é muito triste, todos eles já eram azotêmicos, e cerca de 70%, além da azotemia, também apresentavam alteração morfológica renal pelo ultrassom, né? Então, a gente associando aí dois marcadores, já que muitas vezes, se a gente fosse olhar pela densidade urinária, a gente não encontraria, já que, né, geralmente a gente não encontra isostenúria na fase inicial da doença renal em gatos, mas por esses dois marcadores, a gente conseguiu detectar a doença renal aí em 13 gatos assintomáticos, né? Que foi, né, o número que a gente conseguiu. Eu tenho certeza que a gente conseguiria expandir muito mais isso, né, a nível de todo o Brasil. A gente conseguiria fazer muito mais diagnóstico precoce, dar muito mais oportunidade de sobrevida e de qualidade de vida para esses pacientes, já que a gente tem tantas pessoas com interesse em nefrologia. Então, a gente poderia fazer muito mais por esses pacientes. Então, é legal a gente ressaltar essa importância do diagnóstico precoce, que eu acho que a gente costuma falar muito isso em aula, né, Lu? Que não adianta a gente querer tratar sem a gente fazer diagnóstico, né? Às vezes a gente tem ansiedade pelo tratamento, mas o diagnóstico ainda não foi feito. E aí, se a gente for falar de diagnóstico de doença renal, a gente precisa lembrar das possibilidades de origens, né? Porque
Se eu tiver, sei lá, um medicamento nefrotóxico presente causando lesão renal, se eu não remover essa nefrotoxicidade, vai continuar causando lesão renal. É diferente do paciente senil, né, que também é diferente do paciente geriátrico, né, pensando lá um pouquinho nos geriátricos, que pela definição de literatura a gente pensaria nos animais bem mais idosos, lá por mais de 15 anos de idade, né, que a gente espera uma redução funcional, gradual do número de néfrons mesmo pela idade, né, que é diferente daquele cara que tem doença renal juvenil, que às vezes tem 3 meses de idade, ele já está em síndrome urêmica, né? Porém, você pode pegar, sei lá, um animal de 2 anos, 3 anos, que a gente ainda considera um doente renal juvenil, e esse também é assintomático, né? E a gente aprende lá na graduação que doença renal crônica é doença de velho, né? E hoje em dia, pelo menos assim, na casuística da gente aqui em São Paulo, a casuística de doença renal juvenil, a gente não tem esse dado, né, da literatura brasileira, mas ela vem aumentando cada vez mais, né? Então, o diagnóstico precoce para todas as idades hoje em dia é extremamente importante. Para contextualizar, né, Cíntia, esse levantamento que nós fizemos o ano passado foi em cães e em gatos, mas quando você fala os animais, você quis dizer os gatos, né? Então, dos 13 gatos que foram recrutados, que eram gatos que não tinham diagnóstico de doença renal crônica, então nós ligamos para diferentes tutores, clientes nossos, e convidamos a fazer a avaliação nesses pets assintomáticos, e nesses 13 gatos, algum marcador de doença renal estava presente, estava alterado, né? Então, todos eles tinham creatinina maior que 1,6, né? Dá para discutir isso, mas eram, por definição, azotêmicos, né? E 70% deles tinham alteração na morfologia dos rins, né? E por que é importante o diagnóstico precoce? Porque isso me chama muito a atenção, porque assim a gente fala, doença renal crônica, como se fosse uma coisa só, né? Então, doença renal crônica, só enxerga uma coisa, calma, né? A gente tem categorias de doença renal crônica, então tem os 4 estádios, né? Por isso que é importante entender o estadiamento, né? Para que se presta o estadiamento? Um deles, um motivo importante é o diagnóstico precoce, né? Então, e ainda que seja diagnóstico precoce, você tem diferentes formas de diagnosticar. Você tem alteração na forma dos rins, muito bem, morfologia, você tem o paciente proteinúrico, que é não azotêmico, então poderia ser estádio 1 também, cão e gato, e você tem o paciente hipertenso, que também não azotêmico, vai entrar no estádio 1. E aí você precisa prestar atenção nesse indivíduo definitivamente ao longo da vida dele. Por quê? Porque ele tanto alteração de forma, quanto proteinúrico, quanto hipertenso, por qualquer causa, hipertensão, então, eles são predispostos a progredir com perda de néfron, né? E aí, quando se faz o diagnóstico porque ele está azotêmico, e eu falo muito isso em aula, né? Falar, a hora que tem necrose de língua, a gente faz o diagnóstico, quer dizer, você já está lá na frente, né? Então, você vai querer ajudar esse cara, mas você consegue menos ajudá-lo, né? Porque a doença é importante agora. Mas um dia essa doença foi leve, né? Foi inicial. Por isso o diagnóstico precoce é importante. Então, diagnóstico tardio frustra todo mundo. O profissional, porque ele se sente impotente, ele fala, o que eu faço agora? Eu falei, agora não dá para fazer muita coisa. Mas como assim não dá? Não dá. Aí o pessoal fala assim, nossa, essa nefrologia não faz nada, né? Porque todo o meu paciente que chega morre. Quer dizer, se você tem esse conceito internalizado, né, na sua rotina ali, você fala, nossa, a doença renal é complexa, tal, mas estádio 3 e 4, né? Estádio 1 e 2, você consegue manejar muito bem esse paciente e retardar a progressão da doença renal. Então, se você, a audiência, né, está com esse conceito internalizado, é porque você está fazendo o diagnóstico tardio, certeza. Né? O pessoal manda muito para a gente, fala assim, nossa, peguei um caso, creatinina está 8, ureia está 400, o fósforo está 23, o cara é hipertenso, a necrose, pronto, né? Você está com um cara descompensado, né? Que seja pensando em doença renal crônica. Então, diagnóstico precoce é fundamento de clínica médica, né? Na nefrologia, na doença renal, né, crônica e aguda, né? Não é o contexto falar de agudo,
Mas é a mesma coisa, né? A gente tem que fazer diagnóstico precoce, tem que estar antenado com isso, né? É ter o olhar sempre para o rim, né? O que eu gosto de dizer, vai olhar o olho, o seu atendimento é oftálmico, olha os rins. Porque é nesse momento em que ele não está, o paciente não está gritando por conta de um problema renal, que é o ideal, né? A gente descobrir, né, Cíntia? Verdade. Eu ia até comentar que uma coisa que, se você for olhar pela literatura, é desanimadora, quando a gente fala de doença renal, principalmente nos jovens, a literatura coloca lá, sobrevida de 6 meses, sobrevida de 1 ano, assim, tá muito no lucro. É difícil a gente achar uma literatura que coloca uma sobrevida longa. Geralmente dá 6 meses. Mas, se você faz um diagnóstico precoce, a gente tem pacientes, né? A gente não tem isso publicado, mas a gente tem pacientes que a gente atende 5, 6 anos e o diagnóstico foi feito quando ele era jovem, né? Então, será que mesmo esses pacientes juvenis, que lá a literatura mostra pra gente que a progressão é muito mais rápida, que tende a ser mesmo, mas se a gente segurar esse cara lá atrás, né? Já fazendo pequenos ajustes, né? Tentando evitar as complicações, ou se ela apareceu, a gente já vai, faz uma intervenção terapêutica, a gente também consegue prolongar até mesmo desses jovens que têm uma velocidade de progressão mais rápida, desde que a gente atende nos estádios iniciais, né? Lógico que quanto mais cedo esse animal também manifesta a doença renal, muito provavelmente a doença é mais grave, né? Pelo comprometimento lá na nefrogênese. Deve ter sido mais cedo, ele deve ter muito menos tecido renal desenvolvido do que um animal que tem doença renal lá mais próximo dos 5 anos. Mas nesse animal também o diagnóstico precoce faz diferença, né? Apesar da literatura não animar, na prática a gente percebe que faz diferença sim. E, Cíntia, a gente vê muito a literatura e o mundo é assim, né? O mundo que eu falo, o mundo da veterinária e muitos outros mundos, né? A gente acaba seguindo muito dados americanos, europeus, né, para conduzir nossas decisões dentro da medicina veterinária, de cães e gatos, clínica médica, e na nefrologia não é diferente. E aí a gente tem esses dados, né, que são relativamente antigos, que a doença renal crônica acomete 1 de cada 3 gatos e acomete 1 de cada 8 cães, né, de 0,5% a 1% dos cães e de 1 a 3% dos gatos vão ser doentes renais crônicos. E aí a gente segue com essa informação porque é o que a gente tem, né? Qual que é a sua impressão, primeiro, né, em relação à epidemiologia, os fatores de indução de doença renal crônica para cães ou para gatos, em relação a esses números, né? Se de fato o Brasil tem esses dados, né? Uhum. E se a gente segue isso como uma norma, né? No sentido de que, não, de 1 a cada 8 cães, de 1 a cada 3 gatos, e como é que funciona? Que interpretação você tem disso? Realmente, Lu, a gente não tem esse número aqui, né? E a impressão que eu tenho é que ela é muito regional, né? Se a gente pudesse definir dessa forma. Se a gente for pensar em possibilidades de causa, uma das causas importantes seria a origem por doença infecciosa, né? Então, em Belo Horizonte, por exemplo, é uma região onde há muita leishmaniose. A leishmaniose, a gente sabe que tem um curso de lesão glomerular importante, que consequentemente vai evoluir para lesão tubular, para fazer com que esse animal perca o néfron como um todo e desenvolva a doença renal crônica. Mas ele tem uma glomerulopatia super importante, uma proteinúria muito importante. Muitas vezes os animais evoluem para síndrome nefrótica e a casuística é muito grande, muito importante nos estados onde há grande quantidade de casos de leishmaniose, então de uma forma secundária. Em São Paulo a gente também não tem esse número, mas eu acredito que a heliquiose também seja uma outra doença infecciosa que também possa estar colaborando com aí a maior casuística de doença renal, né? Então, no Sul, a gente tem, né, o contato com o pessoal do Sul também fala que a leishmaniose está chegando mais forte lá, a heliquiose nem tanto, mas a leishmaniose também, né? Então, a gente fica torcendo para que em São Paulo ela não chegue com essa força toda, porque, infelizmente, ela causa um dano renal muito grande, né? Então, eu acho que varia muito da região, né? Pensando em causa secundária. Em causa primária, ela bate muito de frente de novo com os juvenis e vai muito de encontro com as raças da moda, né?
A gente encontra muito Shih Tzu, Lhasa Apso, Golden, principalmente esses, o Bulldog francês, também é uma casuística relativamente grande de jovens. O Labrador um pouco menos, mas também. Se a gente for pensar em, talvez, pelo menos aqui em São Paulo, são essas raças que estão mais na moda, né? Digamos assim. Né? Então, talvez por isso também a gente consiga enxergar uma casuística maior, né? Que antigamente, se a gente fosse pensar, sei lá, no Bull, quando começou a criar Bull Terrier, né? Bull Terrier é uma raça canina que é predisposta à doença renal policística, que é uma doença renal juvenil. Que quando a gente fala de doença renal policística, a gente só lembra do persa, né? Quando a gente pensa lá nos felinos, talvez o gato mais acometido por doença renal primária, aí sim seria o persa, né? Se a gente for tentar extrapolar, né, Lu, para doenças infecciosas nos gatos, a gente já piorou. Aí que a gente não tem dados sobre isso mesmo. Acho que aí cai muito mais a casuística, porque a gente realmente não conhece. Talvez as hemoplasmoses, as hemoparasitoses, de modo geral, possam até colaborar, mas a gente não conhece, né, exatamente a frequência com qual isso acontece. Então, acho que provavelmente a nossa estatística seja muito diferente das estatísticas de fora, justamente pelo que esses animais acabam sendo expostos aqui. Então, não sei se é maior do que esse 1%, do que esse 3%. A gente precisaria mesmo ter esse estudo, e esse estudo é um estudo bastante difícil, né? Já que varia bastante de região para região, né? Aí, se a gente for pensar ainda somar a causa de senilidade que a gente comentou, né? Hoje, graças a Deus, né? Graças à dedicação dos tutores, às melhores ferramentas que a gente tem na medicina veterinária, ao melhor conhecimento, a exames mais sofisticados, a gente também tem aumento da sobrevida, né? A gente tem pacientes com 18, com 20, 21 anos. Então, a nossa casuística também está aumentando de doença renal, porque a gente está conseguindo aumentar a vida desses animais também, né? Então, acho que isso vai ser muito relativo daqui para frente. Vai começar a mudar mesmo. A gente precisaria atualizar e juntar forças aí para fazer esse trabalho no nosso território aí nacional. Ixi, não estou escutando. Voltei. Voltou. Que é um desafio nosso, né? Quando a gente se junta aqui é para tentar realmente entender esse cenário brasileiro, né? Mas fazer esse trabalho não é tão simples, porque depende de cada, né, veterinário ali, né, se juntando, aquelas forças ali, entendendo os dados, né, esses dados para serem compilados para a gente chegar para esse pessoal aí, né, europeu, norte-americano, falar assim, beleza, aí é assim, mas aqui na nossa casa é diferente, e de uma forma até que pode ajudá-los, né, a entender a doença renal crônica de uma forma até global, né? Então, é um desafio aí. Quem sabe a gente consiga uma hora, né, Lu? Então, essa é uma das intenções do CBNuv desde sempre, né? O Júlio não pôde participar hoje dessa live, mas todos vocês sabem que ele é o fundador do CBNuv, a ideia, o conceito, a intenção, o interesse de fazer essa associação partiu dele, né? Isso em 2011, e desde sempre ele toca no assunto dos estudos multicêntricos, né? O que não é nada fácil de ser feito, não é fácil, né? Porque a gente precisaria tanto da coordenação, mas precisaria principalmente da ponta estar fornecendo os dados, né? Então, quando a Cíntia falou que elaboramos um formulário, né, de anamnese, é para que quem participar, né, e isso está sendo conversado há um tempo já, quem participar vai nos fornecer essa informação para a gente compilar e organizar essa informação. Porque quando nós lá na ponta estamos atendendo o nosso paciente, a gente de fato está preocupado com o nosso paciente, faz todo sentido. E a gente esquece de cumprir com essas tarefas, né? De compilar esses dados, organizar esses dados e entregar, por exemplo, né, nesse caso, para o CBNuv, para que a gente possa organizar. Então é uma tarefa quase que impossível de ser feita, quase, né?
Por isso a gente elaborou nessa gestão atual as comissões e subcomissões, né? E a Cíntia é presidente da subcomissão de doença renal crônica. E uma das intenções seria rastrear isso, né? Então, é importante deixar isso muito claro, né? Porque o nosso grupo, ou o CBNuv em si, né? Ele é preocupado em ter esses dados, não só em relação à doença renal crônica, mas em relação à urolitíase, em relação à infecção urinária, em relação à injúria renal aguda. Então, diferentes aspectos que envolvem a nefrologia na sua amplitude, né? Como que é a nossa casuística? Porque outro bom exemplo, como eu acabei de falar, é a urolitíase. A gente fica pegando dados americanos. A frequência de observação de cálculos de urato em gatos é de 5%. Tá bom. Só que a gente já sabe que no Brasil é diferente. Uhum. Tem 40% de frequência de gatos com cálculo de urato. Quer dizer, e aí? A gente vamos nos nortear por qual, né? Então é uma preocupação. Fazer pesquisa é um papel da universidade, sem dúvida que sim, né? Nós não somos uma instituição de ensino, o CBNuv, nós não somos uma universidade, a gente sim está preocupado e engajado com a educação continuada, preocupado com essas informações para que a comunidade tenha acesso a isso, e é um desafio, né? Que sempre foi presente e agora não é diferente, mas agora está mais evidente, né? Que isso é necessário. E ajuda, né? Esses estudos de caracterização ajuda muito na ponta do atendimento, né? Por exemplo, hoje a gente sabe, então, se a gente estiver diante de um felino, de um gato que tem lá, né, pedra dentro dele, eu vou pensar em urato, né? Antes mesmo de eu ter esse cálculo na mão para mandar para análise. Então faz diferença esses estudos de caracterização, né? Sim, exatamente essa é a ideia, nortear a decisão lá na ponta, né? E aí, quem é beneficiado com isso? Os nossos pacientes. Desfecho melhor para ele, né? Uhum. E aí, Cíntia, sempre, eu acho que todo mundo pensa, né, nisso, quando a gente está falando de doença renal crônica, diagnóstico. E o que você traz para a gente existe algum marcador novo, um biomarcador, algum exame para a gente fazer para ajudar nesse contexto de precocidade aí, vamos fazer esse exame daqui para frente e vamos diagnosticar mais precoce a doença renal? É tudo que a gente quer, né? Um marcador. O professor Luciano fala muito disso. A gente queria que tivesse um marcador perfeito. Aquele que você faz uma vez, ele te dá o resultado, é aquilo, pronto, acabou, né? Mas, infelizmente, ele ainda não existe e provavelmente ele não vai existir, né? É difícil ter um marcador que nos diz tudo, né? O que a gente tem ainda para diagnosticar doença renal, eu diria que são as mesmas ferramentas. Mas não é desanimador. Tá? O que eu acho mais importante é a gente saber utilizar essas ferramentas. Se a gente souber e conseguir adiantar o uso delas, né, que é isso que a gente está falando de diagnóstico precoce, a gente consegue fazer um bom diagnóstico. Mais precoce, a gente teria a possibilidade, e já a gente sabe já que não é mais, que seria o SDMA, né? O SDMA é um marcador de taxa de filtração também glomerular, mas a gente sabe que hoje ele tem uma correlação forte positiva com a creatinina, né? Então, a creatinina sérica também vai estar dizendo a mesma coisa que ele. Eu acho que uma maior vantagem seria naqueles pacientes que têm uma perda de massa muscular importante, né? Então, claro, como uma avaliação seriada, uma avaliação pontual pode não nos dizer realmente muita coisa. Nesse paciente que tem essa perda de massa muscular importante, esse geriátrico lá, né, com mais de 15 anos, que já tem uma sarcopenia também acentuada, talvez nesses pacientes a gente consiga ter um valor melhor em relação a isso, tá? Mas o exame de urina, por exemplo, que é um exame simples e que às vezes o coitado é banalizado, né? Fala, exame de urina, não quero fazer não, muito simples, né? Vamos fazer uma coisa mais high-tech, né? Então, o menos é mais, sabe, gente? Então, o exame de urina é extremamente importante, principalmente se tratando dos cães, né? Já que a gente sabe aí que uma das primeiras funções a ser perdida é a capacidade de concentrar a urina. Então, olha que fácil a gente fazer um exame de triagem por meio do exame de urina,
né? Se for só para ver a densidade urinária, eu poderia até fazer uma coleta para micção espontânea. E aí depois a gente continua a investigação. Então, será que esses pacientes que têm isostenúria, quantos deles não são doentes renais crônicos? Então, aproveitem aí o Março Amarelo para poder, por exemplo, pedir o exame de urina, né? Então, vamos tomar o exame de urina, lá vai ter ainda a história de verificar a proteinúria, que se a gente começar a falar de proteinúria, já viu, né? A live vai ficar até amanhã que a gente fala de proteinúria. Mas a gente pensar no outro marcador importante, que é o RPC, que é a razão proteína creatinina urinária, né? Que há um tempo, quando ela chegou, todo mundo acreditava que ela ia salvar a América, né? Putz, a gente vai fazer uma vez a mensuração e a gente vai detectar a doença renal, né? Também não, a gente sabe que não dá para usar dessa forma, mas que ela tem sua utilidade e é muito importante. Porém, para eu saber se é proteinúria renal e patológica, ela precisa ser persistente. Então, não é na primeira visita que a gente vai detectar que esse animal é proteinúrico. Então, já explica isso, né, para o veterinário que te encaminhou, para o tutor que você está atendendo, que demanda um certo tempo para isso também, né? E, por último, a ureia creatinina, principalmente a creatinina, que faz parte do estadiamento. Que é uma ferramenta antiga? É antiga, mas se a gente souber usá-la, também vai muito bem, né? Então, lembrem-se, gente, de avaliar no paciente que está normohidratado. É interessante a gente repetir depois de 7 dias para confirmar que realmente, né, é aquele grau de azotemia que eu estou enxergando. Muito cuidado em, de repente, dar um diagnóstico tão cedo para um paciente que às vezes está desidratado, né, não está estável ainda. Aí você já fala para o tutor, ele é estádio 4. Aí o tutor já sai desanimado. Na verdade, você não estadiou no momento correto, né? Então, o que a gente tem é isso. E não é que a gente desmerece o que a gente tem, né? O que é importante é que todo mundo saiba utilizar bem essas ferramentas e o quanto antes. A gente juntando, então, a creatinina, o SDMA, o exame de urina, o RPC e a tal da aferição de pressão arterial, que é outro, né, categoria aí que também exige muito cuidado, gente, né? Não é simplesmente colocar o manguito lá e mensurar. Então, técnica para isso também deve ser seguida. A gente consegue fazer um bom diagnóstico de doença renal, né? Então, não desanimem, né? Continuem utilizando e buscando usar da melhor forma. A gente consegue. Quando tiver um marcador novo, a gente volta para falar também. Um marcador super-herói. Você comentou, né, do exame de urina, né, Cíntia? E é uma coisa que a gente fala sempre para os nossos alunos, né, na pós-graduação, nos cursos e no Pampa eu falo isso também, que vocês, né, clínicos gerais e quem está engajado na nefrologia principalmente, mas que serve para o clínico, vocês têm que ter na gaveta lá do seu atendimento um refratômetro e um tubinho de fita de urina. Mas eu vou fazer na urina que fez aqui na mesa de atendimento. Você não passou nenhum detergente ali, tudo bem, faz a densidade urinária ali, faz a fita de urina. Né? Você tem um exame, é bem barato isso, né? E você tem uma informação gigantesca já de partida. Ou seja, está concentrando a urina, pelo menos você sabe que está tudo bem. Né? Não está concentrando a urina. Aí entra no raciocínio clínico para interpretar aquilo, né? Não é só sim ou não. Aí, fita de urina, não tem proteína na fita? Legal, não é proteinúrico. Tudo bem, não quer dizer que não tenha outros marcadores de doença renal, mas não é proteinúrico. Tem proteína na fita. Entra na interpretação disso, se a proteína é pré-renal, renal, pós-renal, aí entra na investigação. Mas você tem já de partida dois aspectos de marcador que é rápido, você faz na hora e já gera um raciocínio, né? Então é muito comum isso, né? O pessoal querer o high-tech, né? Legal a gente buscar a última tecnologia disponível, perfeito. Mas se eu tenho dificuldade ou limitação em usar a base, vai ser mais complicado ainda usar o high-tech, né? Sim. E eu adicionaria aí, né, esses exames que eu acredito que todo mundo consegue fazer em qualquer lugar que estiver, né? Porque eu sou um filho obediente e um irmão também obediente, né? Eles sempre falam do ultrassom, né? O ultrassom também pode ajudar nesse contexto, né, de investigação da doença renal para o diagnóstico, né? A alteração morfológica, a arquitetura renal, ela acontece de forma bem clássica, né? Essa alteração do doente renal crônico. Então,
juntando todas essas informações, ou seja, fazer ureia e creatinina não é difícil, o exame de urina não é, e o pessoal esquece de fazer exame de urina, né? Precisa fazer mais, é muito barato para falar assim, não consigo fazer, não faço porque é difícil coletar. É um problema, então, técnico pessoal, né? A RPCU, que é o que eu pergunto, como é que as pessoas estão identificando lesão renal? Né? Uma das formas é tentar identificar a proteinúria, né? E aí, junto a tudo isso com o ultrassom, é a forma como que a gente consegue lidar com esse mundo, né? Que a gente tem trazido aqui para vocês. E tem alguns comentários aqui, que a gente já está chegando no final da live. O Júlio parabeniza a gente, em especial a Cíntia, que brilhou, né? Como eu disse, ela trouxe beleza, além de muito conhecimento para a nossa live, estava precisando. Obrigada. A Karine deu um olá aí e falou que você, Luciano, tá um gato. Viu? Não é só eu nessa história, não. Ó. Pois é. Obrigado, Karine. O João perguntou se as lives vão ser semanais. João, a gente vai tentar seguir como prometido toda segunda-feira, às 10h10, live aqui do CBNuve. E eu acredito que esse mês aqui a gente vai tentar trazer convidados para brilhantar aí, como a gente começou com a Cíntia. A Lígia falou que quer te conhecer. Vamos? Obrigada, Lígia. Qual Lígia? Lígia Carvalho? Lígia Carvalho. Ela é aluna da turma 8. Tem que vir presencial, hein, Lígia? Na próxima. Bom, como a gente está terminando a live, eu gosto sempre de colocar uma batatinha quente aí no colo de todo mundo. Deixar uma mensagem, resumindo tudo isso que a gente falou aí, né? Cada um de vocês aí. Pode ir lá, sim. Eu? Então vou. Bom, uma mensagem, né? Então, estamos no mês de março, é considerado na medicina veterinária, na verdade, na medicina do mundo, né? Agora, nessa quinta-feira, porque é a segunda quinta-feira do mês de março, é comemorado o Dia Mundial do Rim. Ponto, né? Então, não é dia 9 ou 10 ou 11 de março, é na segunda quinta-feira, vai dar dia 10 de março nesse ano. Então, é essa quinta-feira. Aí, por causa dessa questão, a medicina veterinária no Brasil elencou o mês de março como mês da atenção à doença renal crônica, essencialmente, né? E a gente deve dar atenção ao doente renal crônico estádio 4, importante, sem dúvida que sim, mas se a gente conseguir dar atenção também para o doente renal crônico estádio 1, que é o diagnóstico precoce, o nosso resultado em todas as áreas, não só dentro da nefrologia, na clínica médica, na casa desse pet, junto desse tutor, ele vai ser muito melhor. Porque a gente alcança, né, com diagnóstico precoce, você implementa monitoramento precocemente. E o monitoramento, ele implica dizer que você está tratando o paciente, você está orientando, né? Então, tratar não é somente prescrever medicação. Muitos doentes renais crônicos estádio 1 não precisam de nenhum medicamento, mas eles precisam de atenção. Então, a orientação do que é a doença renal crônica e quais são as manifestações mais precoces, né? Que seria basicamente aí perda de peso, uma disorexia leve ou apetite seletivo, poliúria e polidipsia, principalmente nos cães e assim vai. Então, sabendo disso, você consegue orientar, monitorar e montar uma estratégia de acompanhamento para esse paciente. Certamente, você fazendo isso, você vai aumentar a longevidade dele, né, que é o que a Cíntia já falou hoje, e você vai manter a qualidade de vida dele. Então, por isso que nesse mês de março a gente fala mais ainda, né, porque nós falamos de doença renal crônica quase todo dia, né, mas a gente fala muito mais para a comunidade no mês de março. Então, fiquem convidados a participar do Março Amarelo, tem várias ações em vários hospitais, empresas, o CBNuve está nessa também. Amanhã temos a nossa reunião técnica, né? Então, toda segunda, terça-feira do mês temos a nossa reunião técnica para os filiados do CBNuve. Amanhã a gente vai falar do contexto da doença renal crônica
para cães e gatos no Brasil, no mundo, né? Tô eu encabeçando essa, tá o professor Leandro Crivelente, tô eu junto com ele, e toda a diretoria vai estar junto ali também. Então fiquem convidados a participar do Março Amarelo, do CBNuv e de prestar atenção na doença renal crônica nos seus pacientes. Pegando o gancho aí do Lu, perfeito. Eu falaria, a gente deixaria aí como recadinho, um lembrete de que cada doente renal é um doente renal, né? Para tomarem cuidado em querer colocar um protocolo de tratamento, querer que todos os doentes renais sejam tratados da mesma forma. Vocês vão perceber que quem atende nefro, eu tenho certeza que vai concordar de que eu tenho um doente renal que é proteinúrico, hipertenso e tem acidose metabólica. O outro tem anemia, tem hiperfosfatemia e hipocalemia. O outro está super bem, está super estável, ele não tem nada clinicamente assintomático, pulando, brincando com o dente, né? Enquanto que eu tenho outro que não precisa nem estar num grau de azotemia tão importante, mas às vezes está em síndrome urêmica, né? Está diurético, está vomitando, tem uma doença concomitante que piora, então não só a doença renal e as doenças que colaboram, né, que estão associadas. Lembrar da dificuldade do tutor para lidar com esse paciente, gente, é muito importante a empatia para lidar com esses pacientes crônicos, porque eles às vezes não têm uma, às vezes tem 2, 3, 4 doenças associadas, eles têm vários veterinários também trabalhando em conjunto, esse tutor tem dificuldade, né? Então, uma coisa é a gente ser veterinário, outra coisa é quando a gente é tutor, a gente sabe que o bicho pega, literalmente, né? É difícil. Então, acho que o meu recadinho é esse, lembrar que cada doente renal é um doente renal. Essa frase começa a dizer que a gente está ficando velho, né? Cada caso é um caso, mas isso é real, tá? E lembrem desse cuidado não só com o pet, mas dessa orientação que você precisa passar para o tutor. A gente precisa do tutor como nosso aliado para que o tratamento desse pet seja eficiente. Se o tutor não falar, não estou entendendo nada que esse veterinário está falando, aí ele nem se importa comigo, não vai para frente. Então lembra que tem que ser esse time aí para que dê certo. Legal. E a minha frase é para todo mundo lembrar dos rins antes que eles gritem, né? Lembrem sempre que aquele paciente tem rim e ele pode já estar doentinho, mas não necessariamente está gritando de uma forma que o tutor viu para levar para o seu atendimento, ou até mesmo você está ali, né, diante de uma uremia. Então lembre, existe rim, o rim sofre calado e é nesse momento que é interessante a gente identificar as coisas, quando ele está ainda caladinho. É isso. Aí. Legal. Muito obrigado. Obrigado a presença de todo mundo. Obrigado, Cíntia. Volte mais vezes. Com certeza. Muito obrigada. Foi muito legal. Não é, Lu? Sim, sem dúvida. Eu tenho 2 irmãos aqui nessa reunião. Eu sou mais novo. Eu sou o irmão mais velho, não tem problema nenhum. E bem mais velho, né? E é muito, muito legal ter vocês aqui e estar junto nessa e vamos em frente, né? Vamos lá. Obrigado, viu? Obrigado a presença de todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau.